Boa tarde a todos os amigos e os nossos irmãos. Aqui estamos mais uma vez com o nosso Evangelho da Casa do Caminho, que é realizado todas as sextas-feiras, às 15 horas. E aqui estamos nós dizendo presente para esse compromisso com a espiritualidade, com Deus e com Jesus. E pedimos ao Pai, ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, que nos acompanhe no estudo e que derrame suas bênçãos de amor, paz e luz sobre a humanidade inteira, tão carente do amor e dos cuidados do nosso Pai e do Mestre Jesus. Que Deus e Jesus esteja com todos, atendendo todas as suas angústias, todas as suas dúvidas e levando todos sempre para o mais alto. Gratidão, Senhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade do estudo. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje é o capítulo 23, que tem como título Estranha Moral. E hoje nós vamos fazer o estudo do subtítulo Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, no item 7 e 8. De início, nós já pensamos assim no título, né? Como pode, né? Deixar os mortos enterrar seus mortos. Que mortos são esses que irão enterrar outros mortos? E aqui o Evangelho vem para nos elucidar essa questão ainda difícil para nós de entender. Mas com os estudos do Evangelho, que aqui está, nosso Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, e é através dos estudos do Evangelho que nós podemos tirar todas as nossas dúvidas. Então, no item 7 e 8 é o que vamos estudar hoje. E o item 7 começa assim. E Jesus disse ao outro. Esse outro é o discípulo que estava se prontificando a acompanhar Jesus na sua jornada de ensinamentos. Segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está em Lucas. E aí soa, né? Ressoa e ressoa em nossos ouvidos e nos ouvidos de cada um. Nós que já temos um pouquinho de entendimento e nos que ainda não tem nenhum, a situação fica pior ainda, né? Como Jesus poderia dizer isso? Principalmente naquela época onde os nossos irmãos tinham menos entendimento, menos esclarecimentos sobre o que Jesus queria dizer com suas palavras, que não era ainda bem entendida pelos nossos irmãos que ainda não tinham a condição de entender, que é por isso que Jesus falava por parábolas. E aí ele diz assim, e aí todo mundo se estarrece, né? Como pode, né? Deixar a pessoa enterrar seu pai primeiro, antes que ele vá. A mesma coisa se alguém nos falar hoje assim, não, seu pai morreu, sua filha morreu, mas você não vai enterrar ninguém, você vai seguir o chamado de Jesus, que Jesus está te chamando agora. O momento é esse. Aí, como vou? Mas, se colocarmos a pensar, Jesus jamais em tempo algum, deixaria um corpo, uma vestimenta nossa, sem ter os seus cuidados devidos de sepultamento. E o espírito sempre caminha. Quer dizer, se ele não enterrasse o seu pai, é claro que outras pessoas viriam fazer
este enterro. Mas o principal disso aí é a lição que Jesus traz ao discípulo e a todos nós. Deixai aos mortos enterrar os seus mortos. Que mortos são esses? Que mortos são esses? Então, aqui nós vamos continuar o nosso estudo. O que pode significar estas palavras? Está no item 8. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes, inicialmente, mostram que as circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial ir enterrar o seu pai. Portanto, elas têm um sentido profundo. Aí ele está aqui explicando, né, que não podia, né, que Jesus jamais faria isso, né? E essa censura não poderia existir. Mas Jesus sabia o que estava falando, né? Então, nós estudamos no Evangelho que, quanto aos mortos, enterrar os seus mortos, quantos mortos vivos se encontram ainda na face da terra? Quantos perambulam por aí pensando na riqueza, nunca ter ido a um culto, nunca ter pego uma Bíblia, um Evangelho para estudar uma passagem, uma linha da passagem de Jesus, dos ensinamentos do Mestre. Então, esses são os que Jesus quis dizer que estavam mortos, porque nós conhecemos tantos irmãos que estão mortos para a vida espiritual. Eles estão pensando só na riqueza e em acumular bens materiais e que, às vezes, eles nem têm para quem deixar. Não tem familiares que vão usufruir daquilo depois. Mas ele está ali, né? São as reminiscências ainda do passado que ele ainda não conseguiu se desapegar. E quantos não tomam nem conhecimento da vida futura, que se morrer, morreu, se não morreu também, não faz a mínima diferença. Porque não sabe, não conhece o verdadeiro sentido da vida espiritual, do bem que é. E que não tomamos conhecimento do que é a vida do corpo físico, que é a consciência de saber que esse nosso corpinho aqui, ele não é uma vida, ele tem uma vida, enquanto o espírito está nele. Mas a partir do momento que nós desencarnarmos, esse corpo será apenas um corpo morto, apagado, mas que nem por isso nós vamos deixar de ter respeito por ele. Porque ele foi a vestimenta que sustentou o nosso espírito enquanto aqui estivemos. E quando nós reencarnarmos, nós vamos precisar também de outro corpo. Quantas vezes forem necessárias as nossas reencarnações, nós vamos sempre precisar de um novo corpo, que será o nosso parceiro de caminhada evolutiva na direção do plano espiritual, na direção de Deus e de Jesus. Então, esse corpo, qualquer um pode enterrar esse corpo. Os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos conhecidos. Agora, o espírito não morre jamais. Então, o convite que Jesus fez ao futuro discípulo foi de grande responsabilidade. Não temas, alguém vai fazer isso por você.
Mas o mais importante agora é o convite que estou lhe fazendo. É seguir a Jesus e espalhar a boa nova. Espalhar para os que ainda não conheciam que Jesus existe, que as leis de Deus existem e estão aí para serem honradas, estão aí para ser praticadas, estão para nos ajudar a nos melhorar. Já imaginou como seria o nosso progresso sem as leis de Deus, que nós começamos lá no passado, temerosos, tendo medo, né, por causa dos mandamentos que veio de Deus, né, que veio dos bons espíritos para Moisés, e quando tinha ainda a lei a lei de dente por dente, olho por olho. Por quê? Por causa da condição ainda do ser humano naquela época, que só atendia e obedecia através do medo. Hoje não. Hoje nós aprendemos e obedecemos e melhoramos a nossa caminhada, a nossa jornada, através do entendimento do Cristo, através do entendimento dos ensinamentos que o Cristo nos deixou. Então, tudo que o Cristo nos deixou, os ensinamentos, que o Pai disse assim: vai, Jesus, vá e pregue o amor, e pregue a bondade, pregue os ensinamentos aos quais esses meus filhos irão progredir moral e espiritualmente. Não através do temor do castigo, mas através do estudo, do entendimento e do amor a Deus e a Jesus e a espiritualidade maior. Então, isso quer dizer que o corpo ficou sem enterrar? Não. Quantas pessoas desencarnam e cedem os corpos para estudos? Quantos desencarnam e a família não sabe que desencarnou? Vai servir de estudo nas universidades e depois eles fazem quando aquele cadáver não dá mais para fazer o estudo, para nos ajudar a progredir, eles enterram. É o que eles chamam de enterrado como indigentes. Mas nós sabemos que nenhum de nós somos indigentes, porque somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos de Jesus. E de uma maneira ou de outra, aquela vestimenta serviu para ajudar a humanidade. Mesmo aquele irmão não tendo conhecimento dessas benesses. Mas o espírito daquele irmão não estava mais ali. Ele progrediu, ele passou de uma encarnação para outra. E com certeza, a espiritualidade maior o recebeu com todo respeito e ele irá reencarnar numa condição melhor. Mas naquela época, Jesus precisava de muitos trabalhadores para espalhar a boa nova. Então, não nos apeguemos aos bens materiais, a coisas que não vamos levar. O nosso caixão é pequenininho, não cabe mais do que as nossas ações e os nossos atos, ao bem ou ao mal, que é que fizemos, que é isso que nós vamos levar. E que possamos nós, agora já mais esclarecidos, agora que já temos o Evangelho do Cristo em nossas mãos, que nós possamos ser também como aquele convidado de Jesus para espalhar a boa nova, que nós também possamos aprender e aproveitar essa oportunidade de espalhar a boa nova.
Não sairmos em caravana como Jesus fez, mas nós podemos fazer isso gradativamente, a cada um que chega próximo a nós. É assim que o Dr. Erma faz na Casa do Caminho, e nós temos esse grande exemplo, que a pessoa, né, o corpo, acompanhado do espírito, chega lá com o seu corpo doente. E Dr. Erma cuida com o maior cuidado, mas nunca jamais deixa de exemplificar Jesus, deixa de falar para essas pessoas: tenha fé. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. Você não está sozinho. E quantas pessoas se modificam através das palavras do Dr. Erma? O Dr. Erma é um trabalhador de Jesus. E lá no seu trabalho de cuidar do corpo, ele também cuida do espírito dos nossos irmãos que lá adentram. Olha que maravilha! E quando o Dr. Erma fala alguma coisa para o paciente, para o doente, ele não fala só para aquela pessoa. Ele acaba falando para todos nós, para todos os médicos que estão lá trabalhando, que estão lá iniciando a sua jornada de conhecimento dos estudos de Jesus e também da conscientização cada vez mais que estamos aqui de passagem, que a verdadeira vida é no plano espiritual, que nós temos o nosso espírito próprio e que esse espírito não tem fim. Ele tem começo quando Deus o criou, mas não tem fim, porque ele vai encarnando, reencarnando, assimilando cada vez mais os ensinamentos do Mestre, cada vez mais se melhorando. Tem uns que se melhoram mais lentamente ou estacionam, mas isso não quer dizer que esse nosso irmão é caso perdido. Para Deus não existe ovelha perdida, ovelha desgarrada. Deus jamais, Jesus jamais deixará de acolher até a última ovelha que se perdeu. Porque essa ovelha que se perdeu, ela também vai se encontrar. E é isso que nós desejamos para todos. Que se encontrem, que caminhem, que evoluam na direção de Deus e de Jesus. E que façamos jus o sacrifício de Jesus, que quando aqui esteve, para nos ajudar a salvar as nossas almas. Olha o sacrifício que Deus fez. Deus entregou o Filho dele. Deus entregou Jesus para nos ajudar. Deus sabia o que o Filho dele teria que passar para servir de exemplo para nós. E Jesus também sabia. E ele não se negou à tarefa. Que ele iria sofrer muito, mas que no final da história iria valer a pena. Olha a caridade que Jesus se propôs a fazer por nós, inclusive com essa parábola de hoje. Quantos não ficaram escandalizados com Jesus quando Jesus falou para aquele futuro discípulo que o discípulo tinha que escolher ou seguir a Jesus para ser um discípulo espalhador da doutrina, ou ele iria enterrar o corpo do seu pai. Não foi fácil para Jesus também falar isso. Nós também, quando nós aprendemos, seja na escola, seja qualquer matéria que nós vamos aprender, não é fácil. Nós encontramos dificuldades. Então, seguir a Jesus, os seus ensinamentos, para chegarmos ao Pai, também não é fácil, é difícil, porque nós somos limitados.
Mas, se nós lembrarmos sempre de Jesus, do sacrifício que ele fez e de quanto que os discípulos dele aprenderam, nós temos esse consolo, que nós não seremos mais limitados. A partir do momento que nós tenhamos o Evangelho do Cristo em nossas mãos e que nós tenhamos ouvidos de ouvir a espiritualidade maior, que Deus, na sua bondade infinita, dispôs desses espíritos para nos acompanhar, para nos ouvir, para nos aconselhar. E aqui eu tenho uma passagem que diz assim, né? Para nos ajudar no estudo de hoje. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, cujo esses mortos são aqueles que eu falei no início. Minha avó dizia assim: fulano morreu e esqueceu de enterrar. E nós também falamos, né? Nossa, fulano está vivo, né? Mas só esqueceu de, né? Fulano está morto, só esqueceu de enterrar. São esses nossos irmãos, ainda carentes de nossas preces, de nossa ajuda como cristãos. E aí ele diz assim: há em verdade grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida, é alguém que foge da vida. Esse está morto. Porque nós não viemos aqui a passagem, nós viemos para passar por tudo que a vida nos trouxer, seja os momentos bons ou os não tão bons. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Foi o que eu disse agora há pouco. Olha que triste, perambular nas sombras da morte sem morrer. É um zumbi. É um zumbi. Quem não tem Jesus, quem não tem Deus, é um zumbi que anda por aí. Ah, você acredita nisso? Ah, você não sei o quê. Ainda desdenha. Ainda desdenha de quem acredita. E ainda tem, né, as antipatias ainda entre religiões, que cada um quer ser dono da verdade, mas na realidade todas elas se resumem em uma só. Se resume em seguir os ensinamentos de Jesus e se resume também em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como também nós temos exemplos de pessoas, de irmãos que se dizem ateus e que são tão bons que já têm a bondade implantada em si, que não precisam de religião, porque a religião foi uma coisa criada pelo homem. Porque o que existe na realidade são as leis de Deus, não importa que religião estejamos seguindo, não é mesmo? Aí ele diz assim, né, que essas pessoas, eles fogem da evolução e desconhecem a evolução. Eles se encerram, se fecham entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. E quantos de nós ainda agimos dessa forma? Que possamos sair dessa inércia. Seguir a Jesus é fácil? Não, porque nós estamos acostumados com as leis dos homens egoístas, com as leis dos homens que acham que a lei de Deus não existe, que Jesus não quer dizer nada,
que o sacrifício que Jesus fez por nós não significa nada. E Jesus foi o maior e sempre será exemplo para nós, para nos dar força e ânimo para caminharmos na direção do nosso Pai. Se Jesus aparecesse hoje e fizesse um convite desse para nós, o que nós responderíamos? Será que nós não faríamos a mesma pergunta? Porque, em primeiro lugar, nós não reconheceríamos Jesus naquela época, ou agora, se aparecesse, seria apenas um homem aparecendo em nossa frente. Aí a primeira coisa que nós iríamos fazer, mãe, quem é essa pessoa? Quem é esse louco que está dizendo aqui para eu não enterrar o meu pai, minha mãe, meu filho, para segui-lo? Que Deus tenha muito amor por nós, que é o que Ele sempre tem, é amor por cada um de nós, para nos ajudar a entender a verdadeira lei do amor que Deus mandou para nós, assim, ó, de bandeja, no Evangelho de Jesus, através de Jesus. E nós não vamos desperdiçar, nós não vamos deixar passar em branco esse manancial de conhecimento evolutivo que temos em nossas mãos. Esse momento que estamos atravessando agora. Quantos estão aproveitando para seguir os mandamentos de Deus através de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quantos de nós estamos orando, rogando a Deus por todo o planeta que passa por essa pandemia? Quantas famílias não puderam enterrar os seus mortos? Foram outras pessoas. Outras pessoas enterraram os seus mortos. Nem todos que queriam ir se despedir daquele amor, ou daquele amigo, daquela amiga, puderam ir. Mas nem por isso ele deixou de ser enterrado, o seu corpo deixou de ser enterrado, porque o espírito não está mais ali. O espírito já foi levado pela espiritualidade maior. Nós vimos essa semana que tem várias maneiras de enterrar os seus queridos, né? De fazer uma despedida, porque o enterro nada é mais do que a última despedida do seu ente querido. E muitas pessoas se reuniram e a reunião continua, quer dizer, o movimento, né? Para pegar tudo através da licença da prefeitura, de tudo, mas o direito que elas adquiriram de fazer a última homenagem aos seus queridos que partiram. Mas antes de ir para lá, eles fizeram o quê? Eles oraram, eles rezaram pelos seus queridos que foram. E aí, essa semana, eles foram lá, com um gesto simbólico para nós. Mas para quem viu o seu querido partir, foi um gesto de amor, de despedida. Cada familiar escolheu uma planta e foram plantar uma árvore, uma muda, com o nome do seu querido lá. E vai se transformar num lindo bosque, cheio de árvores, cheio de flores. E ali o seu parente, o seu pai, a sua mãe, fizeram a sua despedida final aqui nesse planeta,
para o seu amado, com um gesto muito lindo, plantando uma árvore. Árvore é vida. Árvore tem vida, assim como o nosso corpo, enquanto não desencarna, tem vida, que é o nosso espírito. Então, aquelas árvores vão ter um significado imenso. Então, os nossos corpos não vão ficar sem serem enterrados. Agora, será que é porque o nosso amado desencarnou e que nós também vamos morrer? Vamos ficar ali chorando lágrimas eternas? E vamos fugir do centro espírita, da igreja, dos seus cultos, e parar de rezar, de orar pela alma de quem partiu? Não. Nós vamos cada vez mais nos aprofundar nos estudos de Jesus, que é para entendermos melhor, para sofrermos menos quando os nossos queridos partirem em nossa frente. Nós sabemos que cada um de nós tem um passaporte e que nós desconhecemos a data de partida. E somos pegos de surpresa muitas das vezes. Mas o nosso passaporte está, todos eles carimbados com a nossa data de partida. Todos iremos. E o que fica aqui é essa matéria que vai se decompor, né, durante o tempo que ficar ali no túmulo. Ele vai se decompor em partes orgânicas que vem aquele, né? Eu não vou detalhar aqui, que muitos podem achar estranho, mas nós sabemos que o corpo ele se decompõe e se transforma. E quando nós reencarnarmos, vem um novo corpo. Como diz muitos, né? Tem um novo jumentinho ali para abraçar o nosso espírito, para nos ajudar a caminhar novamente e aprendermos tudo de novo, inclusive o que havíamos esquecido, que nós esquecemos assim, aqui para nós, mas que está tudo em nossa mente, que nós já aprendemos, está. Em nossa mente, não, em nosso espírito. O que nós aprendemos jamais vai ser esquecido, mesmo porque até quando desencarnamos, no plano espiritual, nós continuamos a estudar, a se aprimorar, para quando aqui chegarmos de volta, chegamos todos melhores. Então, não está na nossa mente, mas está no nosso subconsciente, está no nosso espírito. Por isso que de vez em quando nós achamos que já conhecemos fulano, eu já li, eu já estudei isso aqui, isso não é estranho para mim. Olha que bondade imensa. Olha como Deus é bom. Então, não nos preocupemos com o corpo. Vamos sim enterrar os nossos corpos, vamos sim, com o maior respeito, porque Ele nos ajudou, é responsável por manter o nosso espírito em pé, estudando, praticando o bem, pensando e escolhendo, fazendo as melhores escolhas. Então, que possamos estar cada vez mais vivos e seguir os ensinamentos de Jesus, espalharmos para o nosso desconhecidos que senta no nosso lado, que às vezes começa a conversar conosco e nós, eu quero ficar quieta. Não, vamos aproveitar. Se aquela pessoa foi direcionada a conversar conosco, sinceramente, é porque Jesus tem um propósito para que nós
falemos algo que possa abrir a mente daquele nosso irmão, esclarecer alguma dúvida que ele ainda não tem e plantar ali, suavemente, os ensinamentos de Jesus naquela mente. Esses são os discípulos, esses são os pregadores. A gente não precisa ir para praça pública para ficar, né, gritando e pregando. Os nossos ensinamentos são realizados nas casas espíritas, são realizados nas igrejas, nos templos. Naquela época, sim, Jesus ensinava, Jesus pregava ao ar livre. Olha que maravilha ouvir as palavras de Jesus ao ar livre. E eram palavras maravilhosas, eram palavras sábias, eram ensinamentos que nós estamos carregando conosco até hoje, há 2000 anos. E esses ensinamentos do Mestre Jesus nunca vão morrer. O nosso corpo, sim. O nosso espírito e os ensinamentos de Jesus, não. Vão nos acompanhar eternamente, porque o espírito é eterno. A partir do momento que ele foi criado, o espírito jamais morrerá. Ele evoluirá, mas morrer jamais. E que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, que conforte os corações dos nossos irmãos que perderam não, que os seus entes queridos partiram na frente e que eles possam ser confortados, consolados com o amor de Deus, com o olhar do Mestre Jesus e com o amor de Maria de Nazaré, nossa mãe amada, que é o maior símbolo de dor e de amor, por tudo que ela passou com o seu filho amado Jesus. E que Jesus nos abençoe a todos, que distribua a cada um o necessário nesse instante. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.